Olá, meus amores! É possível fazer um detergente clean com a soda hidróxido de potássio? É possível sim! Tendo criatividade, as inovações são infinitas. E usando essa infinidade de criatividade que eu tenho aqui no meu coraçãozinho, porque eu amo a arte da saboaria, eu potencializei bastante esse detergente clean. Gente, ele tá incrível, tá desengordurante, tá espumante e sem mudanças, né? Então bora lá pro passo a passo dessa receita, porque ela é mais uma que vocês já sabem, não é mesmo? Carimba, que está top! E é claro que o pedido de vocês é uma ordem. Recebi o pedido dessa querida inscrita se eu conseguia fazer um detergente clean com a soda hidróxido de potássio. Essa soda aqui, que ela não muda a viscosidade, ela é maravilhosa. Então tô acrescentando aqui 130 gramas dela, tá? Se tu quiser fazer a receita com a soda hidróxido de sódio, tu pode sim. Aí tu vais utilizar 100 gramas, tá? Essa aqui eu tô usando um pouquinho a mais porque ela vem a 90%. Coloca a soda sobre a água, 130 ml de água, ambiente sempre, e dá uma mexidinha para ela se dissolver. Eu vou pegar aqui o meu óleo, são 500 ml de óleo. Esse óleo, meus amores, ele não pode de maneira nenhuma ter gordura animal, combinado? Se ele tiver gordura animal, aí ele vai ficar gelatinoso. Eu, para detergente, dou preferência também pro óleo novo. Até porque é um clean, né? E o clean, gente, parece muito fácil de fazer, mas demora um pouquinho aí até a gente pegar o jeitinho. A gente tem que colocar alguns ingredientes. 500 ml de álcool, etanol. Utilizem luvas, máscara e óculos, tá, amores? E aqui, ó, a gente vai colocar a nossa soda e vai envolvendo, ó. Faça sempre no local arejado, é importante falar. A soda hidróxido de potássio, ela é a soda própria para sabões líquidos, tá? Então, vocês perguntam, né, quando eu faço o uso dela, qual é a diferença dela? Gente, ela é a soda própria para sabão líquido. Então, o resultado é melhor. Ó, a gente já começa aqui a ver a mudança, só que essa soda, ela é diferente. Ela não muda até o ponto de massa, sabe? Ela fica ali até o ponto de vela. Mesmo que a gente mexa bastante, o de massa não chega. Fica meio que um gelzinho quando a gente mexe muito, mas o de massa não. Ó, eu vou te mostrar que saponificou. E tu vai observar isso, ó, porque formou espuma. E aqui tu consegue verificar muito melhor também. Levantou a colher, fica parando ali vagarosamente, é sinal que saponificou. Parou o fiozinho ali, viu? Porém, eu vou mexer um pouquinho mais, mesmo que não chegue no de massa, para eu ter certeza de um produto que vai dar certo. E eu aconselho sempre fazer o mesmo. Às vezes a gente acha que saponificou, baixou a temperatura aqui do balde, em contato com o ambiente ou até mesmo com a mesa, e aí não dá uma saponificação bacana. Então eu vou mexer um pouquinho mais, se quiser. Mexe bem que esse detergente clean de potássio sem mudanças vem! Ó, amores, mexi, dei até uma agitadinha em vocês aí que eu acho que vocês não estavam bem posicionados. E é isso mesmo, por mais que tu queira, não vai vir o ponto de massa. Agora, olha só, eu vou acrescentar aqui nessa bacia 1 litro de água quente. No total eu tenho 2, tá? Coloquei aqui 1 litro de água quente. Nesse 1 litro de água quente, eu vou colocar 70 gramas de percarbonato de sódio. Milena, eu não tenho esse ingrediente, então tu vai colocar 2 litros a menos de água, tá? Então, ó, eu vou colocar na água quente, por quê? Porque ele vai se dissolver muito melhor. Não vou colocar ali no ponto de vela. Juntamente do percarbonato, eu vou dar uma mexida aqui, que ele se dissolve. O percarbonato contém um oxigênio ativo, ele é maravilhoso. Vocês sabem que eu uso muito para tirar mancha, mas ele potencializa muito também os nossos detergentes, tá? É bem parecido quando a gente coloca o Vanish lá no detergente. Fica 10 vezes mais potente. Então é poderoso, ó. E ele vai se dissolvendo aqui. Não vou ficar raspando a colher no fundo, porque dá um barulho bem chato, né, gente? E aqui vai se dissolvendo. Juntamente aqui, para ajudar a se dissolver, eu vou acrescentar o meu bicarbonato de sódio. E são 130 gramas de bicarbonato de sódio.
Ó, coloca aqui também e deixa, porque daí nessa água quente vai ficar tudo bem dissolvido, ó. Agora a gente vai ali pro nosso baldinho. Eu tenho a minha água sanitária, tá? Mas antes eu vou colocar aqui o 1 litro de água quente. E aí eu vou mexer, porque a potassa, ela me dá um resultado de um sabão um pouquinho mais amarelado. Então, a facilidade que eu tenho para fazer o sabão clean com a soda hidróxido de sódio, eu tenho que redobrar os cuidados, não é tão fácil, para ter o mesmo produto com a soda hidróxido de potássio. Então, a hidróxido de sódio é mais fácil, tá? Aqui eu tenho, amores, 200 ml de água sanitária. Coloca e dá aquela mexida ali, ó, vai clarear. A água sanitária, além de clarear os nossos produtos, ó, deixa bem transparente, também ajuda a remover o cheiro desagradável de rancificação. Então, é master top. Agora, a gente vai voltar lá pro outro baldinho. É a dança das bacias. Vou vir aqui com 7 litros de água ambiente. Vocês viram como subiu ali, ó? Reação do percarbonato, né? Pronto. Dá uma mexida aqui, ó. O bom é que não vai mais ter o perigo de subir, né? Já subiu ali enquanto estava quente. Agora a gente vem aqui com a base do nosso detergente e mistura, que vai ficar um detergente super mega potente de percarbonato. Vou passar uma água aqui. Antes de passar uma água, eu vou dar aquela mexeriqueada, né, gente? Que eu amo esse momento aqui. Já espessou super e já tá incrível. Ai, gente, que maravilha! Peguei aqui o meu 1 litro de água, lavei meu baldinho e mais uma mexericada, né, amores? Porque as indústrias fazem a mexedura, a gente também tem que fazer, né, gente? Nem existe essa palavra, mas a gente inventa. É mexer. Como eu sempre conto pra vocês, lá eles têm os batedores, os tambor gigante, a gente não tem, então a gente faz esse trabalho manual, artesanal e maravilhoso. Vou borrifar aqui um álcool para baixar a espuma. Isso aqui tu pode fazer sempre. Essas coisas que eu mostro aqui no passo a passo, às vezes tem perguntas aí, não tem problema. Só que se eu falo um passo a passo, é importante vocês verem. Milene, o meu sabão, eu botei em descanso e ele ficou por espuma. Gente, reação normal do percarbonato de sódio, tá? Ou do alvejante, do tira-manchas, do Vanish que contém percarbonato, assim como o nosso aqui do canal, né? Bem top. Aqui, amores, eu tenho o alvejante líquido. Por quê? Porque eu quero que fique bem clarinho, tá? Já tá, né? Mas vai potencializar. Tô utilizando 200 ml, que é pra ele realmente ficar um cleanzão. Ó, vai ficar assim bem branquinho agora. Tu mexe bem. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente tem aqui uma quantidade bem grande de produto, com 500 ml de óleo, né? E eu vou acrescentar 500 ml de detergente lá do mercado. Por que que eu tô acrescentando esse detergente aqui? Pra te ter um produto de qualidade aí na tua casa. Não adianta ter um rendimento extraordinário, né? Que nem a gente tá tendo aqui, e depois não espumar o suficiente. Se é um concentrado, gente, a necessidade é mínima de acrescentar o detergente. Deixa de bundinha que saiu tudo. Porém, esse daqui vai mais água. Quanto mais água, mais dilui. E a gente tá contando aqui com a saponificação natural. Então, vamos caprichar. Aqui, amores, eu peguei esse multiuso floral que eu tô apaixonada. Eu vi lá no mercado, já me joguei. Eu amo a marca Uau, gente. E eu vou acrescentar aqui um pouquinho, tá? Ó, aqui que eu deixei de bundinha, eu vou usar esse mesmo vasilhame aqui. Pra quê? Gente, isso aqui é opcional. Eu amo multiuso, vocês sabem. Ele dá um cheiro gostoso de detergente. Teu detergente caseiro vai parecer aquele detergente lá do mercado, que tu limpa, ó, gente, muito, muito, muito maravilhoso. Que tu limpa a louça e fica aquele cheirinho gostoso, né? Não fica com cheiro de gordura no ar. Ele tira o cheiro de tapuér, de tudo aí, das louças de molho, e fica um aroma gostoso, mas não impregna. É aquele aroma fresquinho mesmo. Vou acrescentar aqui a minha amida. Gente, esse detergente é um clean completaço. A amida, ela é totalmente opcional, tá? Ainda mais que a gente tá usando a soda potassa.
Mas o que ela vai fazer aqui? Ela vai ajudar na produção de espuma, vai cuidar da pele das nossas mãos enquanto a gente estiver usando o produto. A Amida 60 é usada em detergente justamente para cuidar da pele das nossas mãozinhas, né? Então a gente vai colocar aqui também. Ó, e mexe. Juliana, não tem. Gente, só tira da receita e coloca menos água. Porque a gente soma aqui os ingredientes, eu tenho uma quantidade bacana. Mas eu quero ter também uma qualidade bacana, né? Então, se eu colocar um monte de água e não colocar um detergentezinho, um pouquinho de amida, eu não vou ter aquele resultado fenomenal. Gente, vou até deixar ali, ó, porque sempre sai amida no potinho. Vocês entenderam? Mais qualidade também para mais quantidade. Vou acrescentar aqui, gente, o EDTA tetrassódico, produto que eu trouxe faz muito tempo aqui pro canal e vocês amaram e eu amo. É aquele produtinho, né, que deixa o nosso sabão líquido caseiro, nosso detergente caseiro com aquele toque de produto industrial. Então bora lá. Gente, amo demais. É conservante também, ele ajuda bastante. Ele captura os íons metálicos da água, né, o cloro e tudo mais, e remove da nossa receita. Aí a gente tem um produto bem transparentão, ó. Além de tudo, ele ajuda a remover o cheiro de rancificação. Coloquei e mexe. Vocês vão observar, gente, que como tem aqui muito oxigênio ativo, por conta do percarbonato de sódio, do alvejante que a gente usou, a transparência não vem de imediato, ó. Apesar de ter, a gente enxerga muitas bolhas. Então, ele vai descansar e tudo mais, depois as bolhas vão vir. Mas eu não acabei. Porque eu quero te mostrar essa possibilidade aqui, gente. Eu sou completamente apaixonada. Aqui tinha um pouquinho da amida e eu joguei ali. Que é o branqueador óptico. Ele é verde, mas ele deixa um tom roxinho. Eu vou usar apenas 50 ml. Isso aqui, gente, ele é um detergente. Mas se tu quiser usar para lavar as tuas roupas, ele dá show de limpeza, tá? Porque a gente usou aqui o percarbonato de sódio, o multiuso, detergente, então desengordura, né? Pode ser, sim, usado com um lava-roupas aí, bem maravilhoso, sem problema nenhum. Mas aqui a gente quer um detergente, então o pH tá regulado, temos um grande de um rendimento, né, amores? Olha só que lindeza. Gente, tá um mel. Olha, apaixonante o branqueador óptico. Eu gosto de usar também no detergente porque ele deixa o tom roxinho. Ele é bem famoso nas lavanderias, né? Em roupas, porque a roupa branca fica com aquele tom de roupa branca brilhante. Ai, amores, olha que baita rendimento com essa viscosidade sem descanso. Imagina quando descansar. Enfim, agora eu vou deixar essa belezura aqui descansar pra vocês. Vai ser um clique e pra mim aquela longa espera. Até mais! Então, meus amores, olha só que coisa mais linda, mais maravilhosa, mais sofisticada que está o nosso maravilhoso detergente caseiro. Meus amores, eu trouxe vocês aqui para minha janela, que eu quero mostrar o branqueador óptico. Como fica lindo, né? Ele é totalmente opcional, mas ele dá um aspecto lindo no teu produto. E é claro, né, ele é um detergente clean, mas se tu quiser usar aí para lavar os teus panos de prato que são brancos, gente, vai ficar incrível. E a gente só consegue enxergar bem o branqueador óptico, ó, mais no sol mesmo. Às vezes dá assim um pouco na sombra, mas igual assim no sol é incrível. Eu acho deslumbrante, meus amores, bem viscoso, bem maravilhoso, incrível. Agora eu vou colocar vocês no tripé. Queria aproveitar esse sol para mostrar para vocês a transparência, tá divina. Um detergente clean que não muda a viscosidade e o percarbonato vem para potencializar. Pode ter certeza que isso daqui tá muito mais potente do que qualquer outro detergente normal. É mega transparência com resultado fenomenal, gente. Incrível! Então, amores, bora lá de compromisso na ponta da fitinha que eu tenho, ó, a fita de pH.
Vamos verificar se vai machucar as nossas mãos. Se ficar com pH alto, machuca as mãozinhas, né? A gente não quer. Gente, pegar bem 8, ó. Perfeito. Tu fez, tu já pode usar. Isso significa que não tem tempo de cura. E sabão líquido não tem tempo de cura. Já fiquei com ele há mais de 1 ano e não baixou pH. Amores, se preparem, porque tá divino. Olha essa transparência, gente. Isso daqui é show de economia com qualidade. Criatividade na veia de nós saboeiras maravilhosas. Amores, que incrível. Incrível. Um sabão que rende bastante. Um detergente caseiro, né? Que rende muito, fácil de fazer, com ingredientes de qualidade pra gente ter uma produção incrível de limpeza, de espuma, show de bola, amores. Viscoso, olha o tanto que espuma. A Amida ajuda muito, gente, na espumação. Vocês sabem que eu amo os concentrados, mas esse aqui, ele não fica muito atrás não, tá? Porque ele também vai espumar. A gente colocou aqui a Amida para aumentar todo esse poderzão. Amores, surreal. Surreal mesmo. Eu gosto de produto de qualidade. Me conta aí se tu também. Agora, belezuras, a gente vai conferir o rendimento. Olha só. Eu sinto, eu já falei pra vocês, né? Que eu sinto que a Amida, ela espuma muito mais. E principalmente com a Amida, mas principalmente com a soda hidróxido de potássio. Inclusive, a minha tá acabando, gente. E eu queria trazer mais receitas pra vocês. Enfim, bora lá conferir o rendimento. E olha só que transparência linda que está o nosso detergente Clean. Isso que eu recém vazei, então tá cheio de bolhas de oxigênio ativo. Falando em bolhas de oxigênio ativo, eu já sei que muitas pessoas vão me perguntar: Milena, posso substituir o percarbonato de sódio? E pode sim, tá? Tu pode substituir pelo tira-manchas lá do mercado, qualquer marca, de preferência para as roupas brancas, porque o desempenho dele nas nossas receitas caseiras são muito melhor. Amores, nós temos 12 litros aqui, deu até um pouquinho mais de rendimento. Então é um rendimento excepcional, com uma qualidade impecável. Ele não muda a viscosidade, tu pode usar até a última gota tranquilamente ou até mesmo vender. Agora bora lá que a gente vai ver como que ele vai ser na hora da limpeza, no teste de eficácia. Então, meus amores, olha o jeito que tá a minha panela de pressão. Horrível, gente, lá dentro aquele preto lá, não sei se vai sair, tá? Mas vamos ver, que eu acho que o brilho é certo. Agora que a gente vai conferir a potência desse detergente maravilhoso, sem mudanças, meus amores. Ó, aqui eu tenho uma esponja e um bombril. Somente isso. Vou mostrar pra vocês, né, a viscosidade, olha, gente. E o branqueador óptico fica incrível. Eu amei. Dá pra ver até na esponja, ó. Super mega top. E agora vamos dar um jeito, né? Que desse jeito aqui não tá dando. Vou acelerar aí o vídeo pra vocês. Bora lá então, amores. Olha o tanto de espuma. A Amida ajuda muito, gente. Muito na espuma, sem falar que tu sente uma delicadeza no momento que tu tá lavando as tuas louças. E lembrando, se eu tivesse aqui um pano de prato encardido, eu poderia usar ele tranquilamente também. Olha, gente, tu vai enxaguando e o brilho só vem incrível. Olha só, meus amores. Olha o brilho que tá essa panela. E dentro, gente, não fez milagre, mas aquele preto que eu falei que não saía, saiu. Maravilhoso, né? Enfim, eu espero que tenhas gostado de ficar comigo nesse compartilhamento muito especial. Um beijo, um abraço e até os próximos.